Passaremos nesse instante a fase da ordem do dia. Peço ao primeiro secretário que proceda à leitura do resumo do primeiro projeto constante na ordem do dia. Porém, senhor presidente, existe um regimento, né? Existe um regimento da inclusão de mais um projeto? Exatamente, tem um requerimento de inclusão. Posso fazer a leitura, então? Requerimento de inclusão extraordinária número 2/2022. Requeremos, excelentíssimo senhores presidentes dessa casa, ouvido aprovado pelo egrégio, cumpridas as formalidades do regimento interno, em especial o artigo 76, seja o processo abaixo discriminado incluído na ordem do dia da sessão ordinária de 5/10/2022, para inclusão em votação. 1. PDL número 17/2022, de autoria dos vereadores Abner e Edgar Sasaki, que dispõe sobre a instituição da sessão solene de honra ao mérito bicentenário Cônego Zé Bento, em comemoração ao seu bicentenário de nascimento. Sem mais para o momento, subscrevemos. Então, assinam vereadores Abner, Dodi, Paulinho do Esporte, Edgar Sasaki e Maria Amélia. Requerimento de inclusão de mais um projeto do vereador Abner e demais vereadores está em votação. Os que forem contrários, por favor, se manifestem levantando os braços. Requerimento de inclusão aprovado. Peço agora ao primeiro secretário que faça a leitura do primeiro projeto constante na ordem do dia. Discussão única do PLE número 014/2022, projeto de lei do Executivo, com duas mensagens modificativas. Autoria, Prefeito Municipal Isaías José de Santana. Assunto, institui e disciplina a jornada de trabalho 12/36 na administração direta e indireta do município de Jacareí. Apresentação do projeto. Bom dia a todos, bom dia a vocês que nos assistem. Na pessoa do nosso querido presidente desta casa, Paulinho dos Condutores, quero cumprimentar os nobres pares, também aos que estão aqui no plenário, em especial, em nome da Sueli, cumprimentar todas as pessoas que pertencem ao sindicato, em defesa dos servidores públicos, Carol Bácaro e os demais que aqui estão, sejam sempre muito bem-vindos. Com muita alegria, né, que a gente vem apresentar esse projeto, as mensagens modificativas, depois de várias reuniões, de várias tratativas. Esse projeto foi apresentado a esta casa, já tem um tempo, mas com a visão de alguns agentes de trânsito e também do sindicato, em especial também do sindicato dos servidores públicos, nós fizemos as tratativas, fizemos os diálogos junto ao sindicato e junto ao executivo, para que pudessem ser colocadas as modificações às quais eles nos fizeram apontamento. Foi uma discussão muito interessante, muito bacana, e eu acho que assim é que a gente constrói uma cidade melhor, um país melhor, um estado melhor. É no diálogo, são nas tratativas, a gente ouvindo as necessidades, entendendo e colocando. Obviamente, nem tudo foi possível de ser colocado, acho que ficou um item de fora, porque aí gerava uma despesa muito alta para um município onde não daria certo, né? E foi entendido em ambas as partes esse consenso dessa questão. Mas eu quero ler para vocês um trecho do projeto e depois as mensagens modificativas, tá bom? Então, primeiramente, quero iniciar lendo um trecho do projeto. Excelentíssimo senhor presidente, encaminho o projeto de lei 18/2022 para apreciação dos senhores vereadores. Projeto de lei 18/2022 institui a disciplina a jornada de trabalho 12/36 horas na administração direta e indireta do município de Jacareí, sendo que nos compete, para o momento, aproveitamos a oportunidade para renovar os votos de estima e consideração.
Respeitosamente, Isaías José de Santana, Prefeito Municipal de Jacareí. Esse projeto, no seu artigo 1º, fica instituído na administração direta e indireta do município de Jacareí o regime de trabalho 12/36, cuja atividade demande jornada diferenciada, apresentando uma das seguintes condições. No inciso 1º, existência de turnos de trabalho cumpridos em revezamento. Inciso 2º, que o revezamento seja ininterrupto, ou seja, que as escalas abranjam o trabalho em regime de rodízio com cobertura de 24 horas. Inciso 3, que o servidor faça, dentro de sua escala, revezamento de forma contínua ou alternada, em todos os horários constantes nela. Parágrafo único. Será concedido o intervalo intrajornada de 30 minutos, exceto em casos de segurança pública e interesse público, desde que justificado pela chefia imediata. Eu não vou fazer a leitura do projeto todo e já vou direto para a mensagem, para quem está em casa e os servidores que já estão a par desse projeto, não se canse, tá bom? Então, eu vou direto às mensagens modificativas, para que aí já houve todas as tratativas, como eu disse no início, eu acho que fica mais tranquilo e todos vão entender. Então, saudando mais uma vez os agentes de trânsito que procuraram todos os vereadores, na pessoa do Rodrigo, Alex, Ronaldo e Sabrina, que esteve de gabinete em gabinete, e também na pessoa da Sueli e todos os agentes do Sindicato dos Servidores Públicos, a Sueli, o Josué Edson, que aqui está, o Edivaldo Perninha, meu querido amigo, a Daniele, o William e o Silmar. Todos esses estiveram nas reuniões e puderam dar as sugestões em que o sindicato, juntamente com os agentes, dialogaram para que aqui fossem colocadas as mensagens modificativas. Então, na primeira mensagem modificativa, que foi enviada no dia 26 de agosto, altera o artigo 1 do projeto. Então, vamos lá. No seu parágrafo 1º, será concedido ao servidor intervalo intrajornada de até 1 hora. Então, garantido aquilo que estava previsto de meia. Em caso de urgência e emergência, o servidor poderá ter seu intervalo intrajornada suspenso por convocação de sua chefia intermediária. Ok. No inciso 3º, o intervalo intrajornada poderá ser fracionado de acordo com a necessidade de administração pública direta e indireta. E aí, fizemos o prefeito fez essa mensagem modificativa, mas ainda não ficou satisfeito, eles não ficaram satisfeitos. Então, nós voltamos às conversas, voltamos às tratativas, e aí sentamos e dialogamos novamente. Tive a honra de estar participando juntamente com a Giliane e os membros do Sindicato dos Servidores, e que aí veio a segunda mensagem modificativa. Tem a presente finalidade de propor modificação ao projeto de lei do Executivo 14/2022, que institui a disciplina na jornada de trabalho 12/36 horas, na administração direta e indireta do município de Jacareí. Atendendo à reivindicação do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais para regulamentar a folga compensatória e os efeitos do afastamento dos serviços pelos servidores, sendo considerada interrompida a contagem dos dias para a concessão da folga, quando o serviço não for caracterizado como de efetivo exercício e suspensa a contagem, quando o afastamento for motivado por uma das situações configuradas nos artigos 112 e 117 da Lei Complementar, número 13, de 7 de outubro de 1993. Além disso, configura as licenças médicas de curta duração como de efetivo exercício para fins de contagem de dias para folga compensatória. Assim, a administração pública propõe a seguinte modificação: altera o artigo 7º e 8º, ambos do projeto de lei do Executivo, número 14/2022, que passam a constar as seguintes
redações. Artigo 7º. Será concedido um dia de folga compensatória ao servidor após a prestação efetiva de 14 jornadas de 12 horas continuadas e trabalhadas. Parágrafo 1º. A folga compensatória será concedida conforme a escala a ser definida pela chefia imediata, não podendo ser cumulativa. Parágrafo 2º. A folga compensatória será interrompida quando o afastamento do serviço não for considerado como de efetivo exercício e suspensa quando o afastamento for motivado nos termos dos artigos 112 e 117 da Lei Complementar, número 13, de 7 de outubro de 1993. E o artigo 8º. Será considerado como efetivo exercício os afastamentos expostos no artigo 72 da Lei Complementar número 13, de 7 de outubro de 1993, e a licença médica de curta duração do decreto número 629, de 6 de maio de 2010. Reitero o meu voto de estima e consideração por essa Casa. Gabinete do Prefeito, 12 de setembro de 2022. Isaías José de Santana, Prefeito Municipal de Jacareí. Então, aqui estão garantidos todas as conversas em que nós tivemos, quer dizer, ficando apenas a que eu já citei no início da apresentação do projeto, que pelo orçamento ainda não é possível considerar o vale-refeição de mais 50%, porque não envolve somente a Secretaria de Mobilidade e os agentes de trânsito. Envolve toda uma questão de saúde, a questão de pessoas que trabalham na gestão já há muitos anos, que já fazem a prática desse horário 12 por 36 e que não têm essa gratificação. É uma luta que a gente pode ter posteriormente, se o nosso município subir mais aí nas questões, mas no momento não é possível. Então, houve um entendimento, houve um acordo entre as partes, tanto do Executivo, do Legislativo, como do sindicato. Então, eu fico muito feliz em estar aqui nesta casa, em poder defender esse projeto, que é da autoria do prefeito, motivado pelos servidores públicos e também por questão de que a administração pública, há anos, vem sofrendo com a questão dos processos administrativos, quando um servidor é colocado nessa função sem que ela seja ainda regimentada, sem que ela seja ainda colocada na lei. Então, hoje, isso dá uma segurança maior para o executivo da nossa cidade, a cidade de Jacareí, onde passa a estar regimentado, estar sobre uma legislação, o horário 12 por 36. Peço aos nobres pares o voto favorável, porque a discussão foi feita de forma muito, como que eu posso dizer, de ambas as partes houve um entendimento que esse projeto é bom. Então, eu peço aos nobres pares o voto favorável para que esse projeto possa ser colocado, a administração pública não possa mais receber Ei, Jesus! Não possa mais ser notificado ou ser processado por falta de um regulamento dentro da lei. Então, é isso? Não. Essas tratativas, eu acho que vai ser diretamente, o sindicato depois pode esclarecer por meio das falas, tá bom? Uma hora de intervalo no local, não dá oportunidade, a não ser os agentes que eles estão na rua. Eles podem parar, eles têm que tirar a farda, porque eles são julgados, eles são apontados como não estão trabalhando. Foi uma das colocações em que eles fizeram, né? Então, 12 por 36, gente, para que vocês entendam, a pessoa precisa estar no local de trabalho, né? Precisa estar no local. O agente, ele está na rua. O agente de trânsito, o guarda municipal, é diferente da área da saúde, que você está no seu local. Porque se precisa de você, no caso, eu não sei sua função no setor público, mas se precisar desse agente que está almoçando, ele para a alimentação dele e ele tem que servir ao município.
Então, ele não está servindo o executivo, ele está servindo o município de Jacareí. Então, esse horário, essa 1 hora, ele tem que estar no seu local de trabalho. Correto, o sindicato? Ok? Então, é isso, gente. Muito obrigada pela atenção de vocês. Conto aí com o voto favorável de todos os nossos nobres pares aqui desta casa. O projeto está em discussão. Bom dia a todos e todas que nos acompanham em mais uma sessão de Câmara. Quero cumprimentar você que está na sua casa, assistindo pela internet, pela TV Câmara. Quero cumprimentar todos os servidores aqui da casa, os vereadores e vereadoras. E cumprimentar, em nome da Sueli, nossa presidente do sindicato, todos os servidores públicos. É uma honra tê-los aqui de uma forma participativa, de uma forma democrática, com discussões abertas, possibilitando que a gente faça o melhor para o servidor público, visando sempre o interesse público. Eu sou o único vereador servidor público concursado dessa casa e confesso para vocês que nós não tivemos em muitas ocasiões essa possibilidade. Então eu agradeço pela oportunidade de contribuir, e aqui eu cito o Rodrigo, o Ronaldo e a Sabrina, que me procuraram, e tantos outros servidores, para a gente poder achar um denominador que venha ao encontro do interesse público, porque isso é fundamental, isso é fundamental. E eu não poderia deixar de destacar aqui, quando a gente tem algumas críticas construtivas, eu subo nessa tribuna e com muita clareza eu tento fazer as ponderações. Mas, nesse caso, eu quero dar os parabéns ao prefeito Isaías, porque nos possibilitou fazer ajustes em um projeto encaminhado pelo Executivo, mas que veio com falhas. Então, eu estou há 26 anos nessa caminhada, né? Já estive no jurídico, na Secretaria de Administração, que aí a gente lidou com esse tema, jornada de trabalho 12/36, diariamente. Então, a gente sabe dos transtornos por não ter uma legislação apropriada, não ter uma legislação que viesse da segurança jurídica para os atos administrativos. Então, o prefeito Isaías, depois de conversas com os vereadores, com o sindicato, ele fez as adequações. Eu cheguei até a fazer a emenda, né, Sueli? Você vai lembrar que eu fiz a emenda, colhi a assinatura de alguns vereadores, mas depois da reunião eu suspendi e falei, não, se o prefeito, a base do governo, está acatando, acolhendo essas sugestões que são legais e vem até aprimorar o projeto inicial, ótimo, ótimo. Por quê? Porque estamos daí numa unanimidade, tanto por parte do Legislativo como do Executivo. Então, dou os parabéns ao prefeito nessa ocasião e quero aqui citar os 3 pontos fundamentais que nós batalhamos muito nesse projeto de 12/36. O primeiro, relacionado ao intervalo. Até a servidora que está aqui, como que é seu nome? Daniele. Muito bacana a sua presença aqui, Daniele. Está sozinha aqui, veio aqui para defender os seus interesses e também de toda a categoria. Então, a gente precisa de mais pessoas combativas, mais pessoas que queiram fazer parte da vida política, porque isso interfere a todos nós. Isso mexe com o serviço público que tem o cidadão, a população na extrema ponta da corda, né? Então, nós, quando falamos do intervalo, a gente sempre tem que ter em mente, e aqui desculpe a forma que eu estou conduzindo, não sou professor e não tenho pretensão de ser, mas a gente tem que sempre pensar no interesse público.
E quando se tem uma jornada de 12 por 36, que já é uma jornada diferenciada, e tudo na vida a gente tem ônus e bônus, nesse caso, o servidor está exclusivamente a serviço do setor. Então, se você possibilita uma saída do seu local de trabalho, você corre um risco, e aqui eu vou tomar a liberdade de citar a Guarda Civil Municipal. Você imagina que nós trabalhamos com segurança pública. Se você possibilita e nesse caminho você tem uma intercorrência, isso interferiu no serviço público. Então a gente não tem condição de facilitar para ir para casa. Seria até legal para a qualidade de vida, mas o objetivo maior é o interesse público. Então, nesse caso, a gente sempre usa um princípio da supremacia do interesse público sobre o particular, e nesse caso eu coloco o servidor público como particular. Tá? Então, agradeço até a sua colocação, mas estou fazendo aqui uma explicação sobre esse tema, que também nós não concordamos com o intervalo de meia hora, que seria um intervalo muito curto, e aí foi feita a alteração. Hoje nós temos um intervalo de 1 hora, podendo, em casos extremos, através da chefia, ser suspenso esse intervalo. Aí todo mundo tem que ter a compreensão da nobreza do serviço público e de alguns casos específicos. O segundo ponto, eu quero destacar aqui as folgas compensatórias. Então, nós tivemos um amplo debate sobre essas folgas, porque a gente tinha, em alguns casos, não uma suspensão da folga compensatória, mas a exclusão de tudo aquilo que vinha sendo trabalhado para depois começar do zero. Isso não era justo, porque uma pessoa, por motivo de saúde, que precisou se ausentar, não foi porque ela quis, mas um filho que precisou ir para o médico, por uma doença própria. Então, isso também foi equacionado. E, por fim, existia uma falha aí, eu digo falha até porque quem trabalha dentro do serviço público sabe que no Estatuto, no artigo 72, está lá relacionado o que é o efetivo exercício. Então, não se considerava como efetivo exercício algumas ocasiões, e aí também foi contemplado em uma das mensagens modificativas. Então, estou feliz de votar favorável a esse projeto, fico feliz ainda mais pela união dos vereadores. Aqui cada um defende um partido, as cores do seu partido que ajudou a se eleger, mas Jacareí tem que estar acima de tudo. O servidor público tem que estar acima de tudo. A população e o bom serviço prestado tem que estar no topo da pirâmide. Então, estou feliz por essa união dos vereadores, a sensibilidade do prefeito e a vocês, sindicato e servidores públicos municipais. Parabéns a todos nós, sou favorável ao projeto. O projeto continua em discussão. Quero cumprimentar a todos aqui presentes, cumprimento vocês em nome da grande liderança, que não perde uma sessão de Câmara aqui, o Jorge, que mora no Vila Branca, mas todo mundo conhece o senhor como do Rio Comprido. Cumprimentar você, o sindicato aqui presente, os servidores, né? E dizer que quando esse projeto chegou aqui à Câmara, previa, né, que o intervalo seria de 30 minutos, nessa jornada especial que é de 12 por 36. E, na verdade, os municípios têm copiado a reforma trabalhista que ocorreu em 2017 com relação à jornada 12 por 36. E na CLT está pior, né? Está que se o empregador
não quiser conceder o intervalo ao trabalhador, ele poderá, desde que faça o pagamento dessa hora como se fosse extra. E, na verdade, eu acho um retrocesso enorme, não é? Você diminuir o intervalo intra-jornada de trabalhadores que exercem uma jornada 12/36. Vamos aqui falar, por exemplo, do pessoal da enfermagem, não é? Que exige máxima atenção do trabalhador, porque ministram medicamentos, porque cuidam de vidas, e muitas vezes esse profissional ele não pode nem ter direito ao descanso. E não tem por quê? Porque o empregador não quer contratar mais enfermeiro, essa é a verdade. Porque se tem mais número de enfermeiros, isso faz com que você possa fazer o revezamento adequado. Pois não, Hernani? Quero só aproveitar o gancho e dizer que ontem foi aprovado no Senado o teto da enfermagem, dos auxiliares, dos técnicos, uma ampla discussão que teve no Brasil, suspenso pelo Supremo, mas que está sendo encaminhado para a Câmara dos Deputados sobre o piso dos enfermeiros, técnicos e auxiliares, e nós vamos ter responsabilidade aqui, Flavinho, para a gente poder discutir esse tema. Obrigado pela parte. Sem dúvida, obrigado. É uma categoria extremamente importante para a sociedade, mas que ainda não tem o reconhecimento que deveria. O médico é muito importante, não é? Mas os enfermeiros, os auxiliares também são igual proporção, porque cuidam de vidas, não é? E ao cuidar de vida merece ter também uma justa e digna remuneração. Agora, com relação ao intervalo, é um retrocesso sem fim. Você deixar um profissional de 12 horas de trabalho, tirar 30 minutos de descanso. Qualquer um de nós aqui pode perceber o quanto é desgastante uma jornada 12/36, ainda mais você trabalhando com relação à área da saúde. É muito desgastante. E a reforma veio para isso, para diminuir o horário de intervalo dos trabalhadores, em especial aqueles que fazem jornada 12/36 e que muitos estão ligados na área da saúde. Então, não tem cabimento a gente aceitar inicialmente o projeto encaminhado pelo prefeito de que seriam só 30 minutos de intervalo. Agora, o trabalhador pode tirar uma hora de intervalo, como está no projeto? Pode. Não pode se ausentar do local de horário de trabalho? Também é outro contrassenso, porque na verdade essa uma hora, ela está ligada intimamente à saúde do trabalhador. Se você não pode deixar o seu local de trabalho, se você tem que ficar de prontidão, você não vai ter o descanso que era necessário, que é a pessoa desligar da atividade de trabalho, e tirar um lazer, e ler um livro, e ter uma atividade que pudesse recompor o seu organismo para voltar, para cumprir a outra parte da atividade de trabalho. Então, o que a gente vê nos últimos tempos são verdadeiros retrocessos, do ponto de vista do direito do trabalho. E às vezes as pessoas falam, mas a reforma veio para gerar emprego. Não gerou emprego, Na verdade, o que se gerou foi uma precarização maior das condições de trabalho. E eu não defendo isso, eu defendo que você pode ter lucratividade, mas também pode ter respeito aos direitos trabalhistas, Você pode ter atendimento ao interesse público, mas isso também não anula a vontade do poder público de garantir a dignidade e saúde do trabalhador. Então, garantir o interesse público seria ter um maior número de profissionais para fazer rodízio, seria ter o maior número de enfermeiros, maior número de médicos para poder fazer esse rodízio, e não suprimir um direito tão importante quanto é o de descanso do trabalhador. Nós estamos voltando a tempos antigos quando se fala de legislação trabalhista, A gente acha que o trabalhador precisa trabalhar sem ter intervalo, que o trabalhador não pode mais ter direitos. E, na verdade, a história da humanidade demonstrou que não. No início não se tinha direitos, no início as pessoas trabalhavam como se fossem escravas, e depois a sociedade cria um movimento para criar leis que pudessem então garantir o mínimo de dignidade para o trabalhador. E agora nós estamos num outro movimento, que é o movimento mais antigo da sociedade, de achar que o trabalhador não tem direito ao descanso mínimo de uma hora, Então eu quero aqui deixar que o meu voto será favorável a esse projeto de lei,
pelas alterações que o prefeito fez no projeto, mas, contudo, deixo aqui ressalvado, né, que é muito importante que o trabalhador tenha direito a tirar 1 hora de intervalo, especialmente quando se trata de jornada de trabalho 12 por 36. Muito obrigado. O projeto continua em discussão. Bom dia a todos, presidente Paulinho, nobres colegas vereadores, os munícipes que nos assistem aqui na galeria. Cumprimento todos em nome do meu amigo Júlio Pires e nos assistem pela TV Câmara através da internet e da TV. Bom, um projeto importante que estamos votando hoje, garantindo mais um direito para o trabalhador, principalmente aqueles da área de saúde. Eu, como médico, já trabalhei com muitos médicos concursados, com enfermeiras concursadas que fazem essa jornada de 12 por 36. E daí, para responder a pergunta, o questionamento que fizeram, se nessa última hora, nessa hora de descanso, poderia sair da unidade, eu vou falar que, da experiência que eu tenho de mais de 20 anos, tem dia que você não consegue nem almoçar, você não tem nem direito a essa hora. Porque assim, é você sentar para almoçar, já vem alguém te trazer uma ficha para você carimbar, ou trazer um problema, porque não para. Então, esse negócio dessa hora de descanso, essa hora office, daí o Abner, a esposa dele, é enfermeira, aí está sinalizando positivamente. E sabe, né, Abner, que engole e volta. Então, a gente não tem essa realidade. A gente não tem o direito, às vezes, de tirar aquela hora de descanso, como acontece aí com um trabalhador comum. Fico muito feliz por esse projeto, mais uma conquista. Parabéns, senhor Litenho, quero te parabenizar aqui publicamente. Sei a dedicação a todos vocês do sindicato que vocês têm feito na luta pelo direito dos trabalhadores da nossa cidade. Estivemos juntos aí em muitos momentos, dos professores, muitas conquistas esse ano para os servidores da nossa cidade. E quero adiantar aqui que serei favorável à aprovação desse projeto. O projeto continua em discussão. Quero aqui também contribuir com o projeto. Primeiro, parabenizar a Maria Amélia, né, por ela ter feito todo esse trabalho, toda essa interlocução, né, junto ao sindicato, e também parabenizar aqui o Bruno Castro, que foi secretário de administração, que começou todo esse processo, e também a Giliane, que continuou esse trabalho, e parabenizar o prefeito por ter essa sensibilidade, né, e no caso ouvir realmente o sindicato, tá, as propostas no caso, e foram feitas 2 mensagens modificativas. Isso é de suma importância. Por quê? Porque justamente o sindicato fez as suas colocações e o prefeito entendeu a necessidade de estar atendendo. Tá? Então, realmente eu parabenizo por essa atitude, né, que o prefeito tomou, e nisso tudo eu tenho que realmente enaltecer o trabalho que a vereadora Maria Amélia fez nesse sentido, né, de que realmente ela foi fundo, né, nessas questões e conseguiu verificar realmente essa necessidade de fazer essas emendas, essas mensagens modificativas. Então, eu parabenizo e, ao mesmo tempo, sou favorável ao projeto. O projeto continua em discussão.
Não havendo mais nenhum vereador desejando discutir a matéria, peço ao primeiro secretário que faça a leitura das mensagens modificativas. Então, senhor presidente, como já foi lido, né, acho que poderemos votar as mensagens modificativas. Tem duas. As mensagens modificativas estão em votação. Os que forem contrários, por favor, se manifestem levantando os braços. Mensagem modificativa aprovada. Segunda mensagem modificativa está em votação. Os que forem contrários, por favor, se manifestem levantando os braços. Segunda mensagem modificativa aprovada. Peço agora ao primeiro secretário que proceda à votação nominal do projeto na forma regimental. Como vota a vereadora Maria Amélia? Favorável. Como vota o vereador Paulinho do Esporte? Favorável. Como vota o vereador Dr. Rodrigo Salomão? Favorável. Como vota o vereador Rogério Timóteo? Favorável. Como vota o vereador Roninha? Favorável. Como vota a vereadora Sônia Patas da Amizade? Favorável. Como vota o vereador Valmir do Parque Meia Lua? Meu voto é favorável. Como vota o vereador Abner? Favorável. Como vota o vereador Dude? Favorável. Como vota o vereador Edgar Sasaki? Favorável. Como vota o vereador Hernani Barreto? Justificando o voto, como representante dos servidores públicos, quero mais uma vez parabenizar a Sueli, presidente do sindicato, e todos os membros do sindicato pelo brilhante trabalho, pela forma que estão conduzindo. Agradecer os vereadores que estão votando favoráveis e tenho certeza que isso vai ajudar muito na boa prestação dos serviços públicos na nossa cidade. Favorável. Como vota o vereador Luiz Flávio? Favorável. Projeto de autoria do prefeito municipal Isaías José de Santana, assunto: institui disciplina jornada de trabalho 12/36, horas na administração direta e indireta do município de Jacareí. O projeto foi aprovado por 12 votos favoráveis e nenhum contra. Próximo projeto.